Transformação é missão. Se a história dela pode mudar, a sua também pode florescer. Uma mulher Decide acreditar. E o podcast Pode Falar com Laodiceia Dourado e Alexandra Teles recebe hoje Kátia Andrade. Você vai conhecer um pouco da história dessa mulher. Ela vai compartilhar aqui tudo que ela já aprendeu e trazer aqui tudo que há de bom na masoterapia e também na estética, técnica e enfermagem. Conhece aí, gente, tudo um pouco aí da saúde e vai compartilhar aqui coisas boas. E você fique conectado conosco, encaminhe para mais uma pessoa para junto com você participar desse podcast, a qual nós vamos trazer aqui, gente, coisas incríveis, coisas maravilhosas e tudo que há de bom nós vamos sugar para que ela traga aqui para nós. Não é isso, Alexandre? Isso mesmo. Então, assim, estou muito feliz, né, de tê-la com a gente. Mais uma do Mulheres Empreendedoras, né, Kátia? Sim. Gente, é uma profissional de excelência. Eu tive o prazer, viu? Ela é minha massoterapeuta, tá? Maravilha. Fala um pouquinho de você. Primeiro eu queria agradecer a Laodiceia, a Alexandra Teles por estar aqui, pela oportunidade, né, de estar mostrando um pouco da minha história, da minha trajetória, né, do meu trabalho. E meu nome é Kátia, sou mãe de 5 filhos, trabalho na área há 6 anos e é isso. Nossa, assim, uma série de funções aí que você faz, ó, mãe, né? Tem aí a sua atividade. E aí eu vi que são 3, né? Massoterapeuta, né? Técnica em enfermagem, estética, né? Você trabalha também. Então, assim, várias coisas ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que tem muito aí para entregar pra gente hoje, viu? Eu queria saber aí um monte de coisa, o que a gente precisa fazer pra gente ficar bela e maravilhosa, né? Sim. É ótima a massagem dela, viu? Você não tem noção, Laodiceia. Tira todo o estresse, tira toda... Assim, eu mesma falo porque ela faz em mim. E ela conseguiu fazer uma... O que você fez? Até dor de cabeça ela tava. Eu tava tendo dor de cabeça. Mas como é que chama? Como é que chama? O que você fez em mim Fizeram uma mesmo? liberação com drenagem. Aí, tá vendo? Tem umas coisas que eu nem sei o que é, velho. Mas, Kátia, como foi assim? Você começou como técnica de enfermagem, aí depois é que você descobriu essa nova profissão? Ou... Não, foi assim. Eu já saí, né? Como é que eu posso dizer? Eu vim de um relacionamento de 16 anos, do qual já não fazia mais parte da minha vida, né? E aí eu fui trabalhar numa clínica, do qual eu aprendi tudo lá. Essa pessoa, ela me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Inclusive, sou muito grata a isso. E foi lá, aprendi. Eu comecei
entregando café para as clientes, né? Porque era tudo que eu sabia. Eu era uma pessoa que não tinha estudo, não tinha conhecimento, não tinha literalmente nada. Eu não tinha nada. E eu só tinha vontade de crescer e sonhos. Era tudo que eu tinha. E quando ela olhou para mim, ela falou assim: eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. E foi isso que ela fez. Então, assim, tudo que eu aprendi foi nessa clínica. E aí, eu fui criando amor, né? Pra cuidar das pessoas. E aprendi a cuidar na área da... Aprendi a produção de massoterapia. Foi lá. Porque uma das clientes lá é um espaço de bronzeamento, né? E eu achava aquilo tão incrível, porque as meninas chegavam lá, assim, tipo de cabisbaixo, sabe? E eu sempre fui muito agitada. Então, quando elas chegavam lá, elas com muita vergonha, e aí saíam de lá toda Estima, né? estima, aquela coisa, sabe? Tirando foto e ficava assim, olhando. Então, assim, aquela sensação de cuidar, de dar o mínimo, né? Era tão prazeroso pra mim, sabe? Era muito bom. E aí foi a convivência do dia a dia. Aí uma das meninas falou: Kátia, você tem uma boa que podia fazer massagem. Olha. Aí eu, será? Despertou, né? Vamos lá. Aí essa minha amiga pegou e falou assim: tu quer fazer massagem? Aí eu disse: não, tenho medo. Eu sempre fui muito de medo, né? Aí ela pegou e falou assim: pois tu vai? Vou comprar uma maca pra você, a gente vai pegar aquela lá do bronze mesmo. E você vai fazer uma massagem em mim. Aí eu, como assim fazer massagem? Você, eu nunca fiz massagem. Ela, tu vai fazer? Eu preciso sentir essa mão. E eu fiz a massagem nela, aquela massagem normalzinha mesmo. E aí ela falou assim: vamos armar um curso e você vai se especializar em que você quer? Aí eu, será? Que bacana. Será? Aí ela, vou comprar um creme. E foi comprar um creme. E eu fiz Acreditou em você. Ela acreditou em mim. Então, assim, eu falo que tem pessoas que talvez não seja pra ficar na tua vida, mas que ela seja pra te ensinar, pra te mostrar o quanto é importante você sonhar, ser grande. Então, assim, ontem mesmo eu tava falando assim, cara, falei pra minha mãe, mãe, é tão estranho quando eu olhava pro portão e via aquelas mulheres bonitas, sabe? Toda arrumadinha e eu lá com aquelas roupas. E eu achava que eu nunca ia sair daquela vida. Então, assim, me ver hoje, né? Até aqui com vocês é um privilégio, né? Tá aqui é tão... é surreal, porque era algo que nunca passou pela minha cabeça. Sabe? Pra mim isso é tão pouco, mas... Isso é uma trajetória, né? De superação, de desafios. E você chegar hoje, né? Assim, hoje, assim, realizada. Tô realizada. Conquistei o meu sonho. Tá! E foi assim. As portas vão se abrindo. Sim, foram se abrindo. Mas chega um momento que a gente se posiciona, que você quer, você acredita em você. O primeiro passo é esse, a gente acreditar no nosso sonho. A gente quer acreditar. Então é o primeiro passo. Aí Deus vai mandando pessoas para poder ajudar, abrir as portas. E acontece. É que nem eu falei pra vocês aqui. Tem pessoas que ela não vai ficar na tua vida, mas ela vai servir como um primeiro degrau. Ela vai servir para você começar a se olhar, entende? Você tem que olhar para você e falar: cara, eu consigo. E eu vou fazer. Entendeu? E assim, vai com medo mesmo. Que nem a menina falou: vai com medo mesmo e só vai. E foi isso, eu só fui. E eu vou trabalhar. Coragem, a palavra que a gente tem que ter, e eu acho que as mulheres hoje, né, sempre têm, é coragem. A gente tem coragem pra tudo, né? Sim. E você vê que as mulheres, elas têm um diferencial, elas não têm medo, assim, do desafio. Vai, faz, tem que fazer e vamos fazer. É igual assim, eu falo muito, quando eu aprendi a depilar alguém, foi a moça, ela olhou pra mim e falou bem assim, ela era minha chefe, ela olhou pra mim e falou assim: Kátia, tem uma cliente pra você. Eu, cliente de quê? Aí ela, cliente de depilação. Aí eu, depilação? Será? Eu não sei depilar. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim: tá, vamos treinar?
Aí eu tinha muita vergonha, sabe? Porque eu era muito fechada, eu não tinha conhecimento de nada, eu só abria o portão e entregava café. Era só o que eu fazia, entendeu? Então, de uma recepcionista a uma garçonete, eu não sei. De uma recepcionista, a personal bronze, A personal aí foi massoterapeuta, bronze, especialista de cílios, e depois foi Aí foi depiladora. hoje uma grande empresária de sucesso. Sim. Mas para você chegar até aqui, você enfrentou vários desafios. A sua trajetória, né, foi de muitos obstáculos, muitas dificuldades até chegar aqui. E muitas pessoas olhar e falar assim, ó, você não vai conseguir. Você não vai chegar. Não é isso, porque o que a gente encontra, às vezes, muitas das vezes no nosso caminho é isso, pessoas para desmotivar, Sim. ao invés de dar aquela de acreditar, ou de dar uma força. Não, nós vimos pessoas assim no nosso meio do caminho. Mas conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, da sua vida, desde a sua adolescência, como que foi essa sua vida de superação? Então, eu vim de uma família, né, desestruturada, porque o meu pai ele era doente por conta da bebida e quase perdi a minha mãe também. A minha mãe, por ela também já estar numa família desestruturada, ela acabou conhecendo outro rapaz, acreditando que ele cuidaria dela, né? E a minha mãe é a mãe de 5 filhos. E 6, né? 5 é eu. E aí foi uma fase muito difícil na minha fase da adolescência, sabe? Como é que eu posso dizer? Quando a minha mãe foi morar com meu padrasto, eu tinha 7 anos de idade, meus irmãos eram menor. Você tem quantos irmãos? Agora a gente está com... Nós somos 5. Sim. Então, assim, a minha mãe, ela começou a beber bastante. Então, minha mãe se tornou uma alcoólatra, né? E o meu padrasto também. Então, você já imaginou, né? Uma vida bem difícil, financeiramente também. E está sem, como é que eu posso dizer? Sem estrutura, um pouco seguro. Não tinha um ponto seguro, não tinha. Na verdade, eu não tive um ponto seguro, entendeu? Então, assim, pela minha mãe já estar doente, né, no alcoolismo, ela... Como é que eu posso dizer? Ela já não tinha mais aquela responsabilidade como mãe. Isso. E aí eu tive meu primeiro abuso, né? Abuso sexual do meu padrasto. E eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha muito medo, né, dele na época. E foi indo, sabe? Só que eu fui sempre crescendo com aquele pensamento de que... como é que eu posso dizer? Que amanhã é um dia... Amanhã será um dia melhor, sabe? E até hoje eu tenho isso. Melhor um dia após o outro, né? E até hoje eu tenho isso. Se hoje eu tô muito mal, aí eu fecho o olho e falo amanhã é outro dia. E amanhã é outro dia e é isso. E aí, pra mim poder sair, né, das garras do meu padrasto, eu casei achando que eu teria ali um cuidado diferenciado. E no começo foi. Um cuidado de, amor, não vai pra cá. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Meu Deus. 13 anos. Criança. E aí quando meu padrasto, ele meio que fazia com que minha mãe bebesse mais ainda, né? Eu tinha vontade mais ainda de sair de casa. Então quando eu encontrei meu ex-marido, que foi meu primeiro marido, eu queria alguém pra estar do meu lado. E eu achava que seria um refúgio, né? Não era por amor, era por refúgio mesmo. Então, assim, eu só queria sair de casa. E aí eu acabei caindo na boca do leão. E aí acabei caindo na boca do leão. No primeiro ano, o meu namoradinho falou: amor, não vai pra escola hoje não, fica comigo. Você tinha quantos anos já? 13 anos. 13 anos. Aí eu fiquei com ele. Amor, não vai pra escola hoje não, fica comigo, lá se vai 2 meses. Depois eu saí da escola. Amor, não vai na sua mãe hoje não, daí eu já não saía mais de casa. Amor, sua roupa tá tão... Nossa, amor, você tá tão feio com essa roupa. Já estava eu vestindo as roupas dele, os shorts dele. Aí começou aquele controle. Daí eu engravidei da minha primeira filha com 13 anos. Daí, com 14 anos, eu tive ela.
E aí foi só pensando, Você amanhã teve vai quantos ser filhos melhor. com ele? 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos. Ué. O pensamento só foi, amanhã vai ser melhor. Mas foi um relacionamento abusivo? Sofreu violência? Você teve isso? Foi um relacionamento, no primeiro ano foi um relacionamento muito bom, né? Entre aspas, porque eu achava que era cuidado e eu não tinha a consciência de que aquilo era, né? Era um controle, era uma violência. Isso, Era uma violência. porque assim, lá na casa da minha mãe eu não tinha muito o que comer, não tinha estrutura, não tinha família, sabe? Aquela conexão de família não tinha. Então quando eu encontrei ele começou amor, vamos no mercado, aí eu podia pegar o que eu quisesse. Então Ele tinha quantos anos? Ele era mais velho? Ele tinha 18 anos. 18. Novo também, né? Novo também. E também ele já veio também numa família estruturada, né? Então assim, o que um cego pode dar para outro cego? Entendeu? Então foi assim, foi uma vida bem difícil. Mas superou. O importante é isso. O importante Aí outro patamar, outra história, né? Mas, gente, eu quero que você compartilhe com outra pessoa. Chama aí mais uma mulher, um amigo, uma amiga, para assistir esse podcast junto conosco. Você tá vendo a história de superação da Kátia? Você viu de onde ela veio, né, os desafios que ela enfrentou. Hoje, uma empresária de sucesso. Então, vale a pena a gente compartilhar. Quando a gente vê histórias assim, emociona, é gratificante. E ela tá aqui com um monte de ideias, de coisa boa para trazer pra gente, viu? Vai de indicação, de dicas aí, de massoterapia, de estética. E nós temos que aprender, temos que sugar, porque ela estudou, dedicou, buscou conhecimentos e tá aqui de coração aberto para compartilhar com a gente. Então vale a pena compartilhar. Mande para alguém, curte, deixa aí um joinha, né? E também inscreva no canal e deixe um comentário de apoio, né, para a Kátia, para o podcast. Você também que quer patrocinar o nosso podcast, estamos abertos aqui para receber qualquer patrocínio. Nós temos aqui a Alexandra Teles, que é terapeuta capilar, que também é patrocinadora do podcast. Nós temos o folhadoestado.go.com.br, que é o nosso jornal que também patrocina o podcast. E você que ainda não está patrocinando, estamos de portas abertas para receber o seu patrocínio, viu? Vamos continuar aqui o nosso podcast, mas deixando que você também nos ajude. Se você não consegue patrocinar com recursos, você consegue patrocinar, sabe como? Compartilhando com mais alguém, porque eu tenho certeza que chegando em outra mulher, essa mensagem aqui que a Kátia vai deixar pra gente no final vai impactar, trazendo motivação e levantando outra mulher que precisa ouvir essa história. Então participe conosco, é uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar mais esse podcast aqui nesse momento tão gostoso, né, Alexandra? Isso mesmo. Esse é um momento tão contraído que a gente conversa, a gente aprende, a gente emociona junto. Cada a gente aprende. podcast é uma história, né? É uma Você viu, história. A história da Kátia é uma história de superação. Quando eu conheci ela, eu conheci através da Verônica, que já passou por aqui pelo nosso podcast. Sim, Verônica. Um beijo pra Verônica. E a Kátia, ela apresentou e ela já entrou no Mulheres Empreendedoras e participou, né? Participa, tá lá sempre lá junto com a gente, tá sempre aonde a gente convida ela tá indo. E hoje é a minha massoterapeuta, né? Lógico, né? Dá licença, você também tá precisando de Ligue demais, tá precisando. Eu vou ter que marcar já, fazer minha agenda. Pois é. Eu acho E que ela é bem requisitada, a viagem dela é bem cheia. E você faz também nessa massagem não, né, o Kátia? Não, Fala aí eu trabalho com depilação, né? Com design de sombra de selha, limpeza de pele. Trabalho também com aparelhagem, né? Você tem um estúdio, né? Tenho uma clínica ali no Valparaíso, na divisa do Céu Azul, no Valparaíso. E assim, Você atende homem também? atendo também. E como eu tava falando, é tão gratificante a gente estar aqui, porque pra muitos é tão pouco, né? Mas pra gente que veio de lá, de um portãozinho, que a gente olhava pro portão assim e falava assim, eu queria pelo menos vestir uma roupa decente, né? E hoje tá aqui. Tipo, essa bicha. Linda, maravilhosa. Então, assim, é surreal o quanto Deus, ele te mostra o quanto você é capaz, né?
o quanto você Realiza, né? O nosso Deus, ele realiza sonhos. Às vezes sonhos que a gente nem imagina, acha que Sim. não vai alcançar, não vai chegar, mas Deus, ele realiza. Semana passada eu tava mandando mensagem pra uma amiga minha, o nome dela é Elô. Ela mexe com bazar. E ela sempre vestiu blazer, sempre vestiu roupa bem, né? Aí, como eu não podia vestir esse tipo de roupa na época, eu achava aquilo tão lindo, sabe? Eu olhava pra ela assim, ai, eu queria vestir uma dessa, um dia eu posso. Aí eu mandei mensagem pra ela assim, Elô, hoje eu tô de blazer, meu amor. Olha, veja, tô vestido. Então, assim, é um sonho impossível. Pra você ter ideia, é algo tão simples, né? Uma roupa. É algo tão simples. Como é que eu posso dizer? Ser vista, né? Olhar pra você e falar, eu faço parte desse mundo, entende? Eu posso cuidar de pessoas, entendeu? Quando chega a gente... Ser valorizada. Ser valorizada. Quando chega a gente na minha marca mesmo, já chega lá, Kátia, eu tô com muita dor lá, sabe? E aí você vai e faz uma massagem, a pessoa olha pra você e fala, Kátia, eu tô tão bem, sabe? Cuidar de pessoas é tão gratificante, é muito bom. É como nós estávamos falando no podcast anterior, que às vezes são coisas que Deus permite como missão na vida da gente. Sim. Porque você alcança pessoas que realmente estão precisando. Sim. E que realmente precisa, às vezes, daquela massagem e daquele momento com você. Porque através daquele momento que você ali está, você transmite uma mensagem para ela. Sim. Né? Então são coisas que às vezes você não imagina. Mas são pessoas que são impactadas com o seu trabalho, são transformadas com o seu trabalho. Eu sempre olho pra minha marca, antes de fazer qualquer tipo de atendimento, eu falo Senhor, essas mãos, elas não são minhas, essas mãos são do Senhor. Então, assim, tem até uma paciente que chegou lá e ela estava muito mal, sabe? E ela... Você faz muita massagem. Faço. Pós-cirurgia, Pós-operatório, Agora, né? Sim. E ela só chegou lá
das ventosas. Então você tem um tempo certinho de ficar com ela. E quando passa, né? Que nem você falou, quando passa do tempo, aí sim é preocupante. Aí você tem que drenar. Qual é a massagem mais indicada para fazer assim, para relaxamento muscular? E quantas massagens você tem que fazer no mês, por exemplo? Pra relaxar, depende muito da pessoa, é o escutar do corpo. Porque às vezes você tá muito tenso. Eu, por exemplo, às vezes fico tão tensa que isso aqui dói, isso aqui, ó, aqui nas costas, não consegue. Toda tensa, Então, assim, quantas massagens mesmo, quantas sessões pra você? Eu acho que. Como voltar ao normal? Pra dor mesmo, de tensão, você pode fazer 4 sessões, uma por semana, e aí você já pega um tempo bom. Então, assim, quando você faz a massagem, eu costumo dizer assim, que massagem não é só uma local, a massagem é o corpo inteiro. Igual ela precisou de uma massagem da planta dos pés até a cabeça dela. Então, é sempre assim. Eu nunca gosto de fazer massagem somente local, eu gosto de fazer massagem do corpo inteiro, que você mexe todo o sistema do seu corpo. Mas a duração de uma massagem dessa, de corpo inteiro, é quanto tempo? 45 minutos a 50. A drenagem linfática, ela passa de 1 hora porque você tem que, né, quebrar aqueles nódulos, tem que estar drenando certinho. Eu gostei, 45 minutos, legal. Porque eu já fiz umas massagens que é tão rapidinho, eu falo, moça, já acabou, eu tava roncando, já querendo dormir. Já acabou, eu não gostei dessa não. Eu gosto dessas aí, de 45 minutos que você até sonha, né? E aí vale a pena, você relaxa, ixi, gostoso demais. Mas, gente, ó, tá vendo? É importante você cuidar da saúde. Então, assim, às vezes você pensa de só ir ao médico. Vou ao médico fazer exame, fazer isso, tomar remédio. Gente, cuidar da saúde é tudo isso aqui que a nossa amiga tá falando. A Kátia tá trazendo aqui algo muito importante. Então, você precisa relaxar, um relaxamento muscular, isso é muito bom. Porque às vezes você fica tão tenso e através dessa tensão causa muitas doenças no corpo, Sim. Né? Traz muita doença. Traz muito. Então, se você faz uma sessão, outra começar a fazer a sessão, você vai relaxar. Às vezes não vai precisar nem de tomar remédio, não vai precisar de nem ir ao médico. Então, faça essas sessões com a Kátia, entra lá no Instagram, ela vai deixar uma mensagem aqui no final pra gente. E aí você coloca no Instagram, vai lá no Instagram dela, procura no direct, o telefone, marca uma sessão, uma agenda e faz, porque ela é especialista na área. Então, ela está contando testemunho de pessoas que já passou por ela, já mudou totalmente o seu dia a dia, né? A sua rotina, porque muda, modifica. Principalmente massagem autista. É bem interessante que todo mundo fala, né, que autista não gosta muito de toque. Mas quando você começa a fazer a massagem no autista, pra você ter noção, eles relaxam. Porque tem que ter uma forma, né? Então, assim, quem é especialista que conhece sabe, porque às vezes eles não gostam do toque quando ele começa, você tem que saber como chegar, até chegar. Então, gente, tá vendo? Você que é autista ou tem filho autista também, dá essa oportunidade, né? Vai lá conhecer um pouco dessa experiência da Kátia, com certeza vai ajudar. Ela também vai até o local da pessoa. Sim, outra coisa que ela, né, vai falar aqui com a gente, mas ela atende em domicílio. Meu Deus, eu já tô até vendo já a minha agenda, hein, gente? Pode? Olha, eu vou ter que fazer essa agenda aí, viu, gente? O mais rápido possível, eu tô muito tensa. A Alexandra já até falou aqui comigo. Inclusive, já fui lá pra olhar meu cabelo, precisando demais dessa terapia capilar. E a gente vai ter que começar a fazer. Essa é a melhor. Terapia capilar É necessário. é necessário. Pra você ter ideia, a gente trabalha tanto, né? A gente cuida tanto de pessoas que a gente acaba esquecendo da gente. E eu fui na Alexandra Teles, ela falou, senta aqui que eu vou dar uma olhada nesse cabelo. E eu tava toda sem jeito, né? Porque eu não sou muito de deixar alguém cuidar de mim, eu sou muito de cuidar. E isso é até um defeito. Mas Pensar em você. Mas quando ela falou assim, não, você não vai sair daqui não, você vai sentar nessa cadeira aqui que eu vou olhar o seu bulbo capilar, né? Bulbo capilar. Aí eu... Nós vamos aprendendo, hein, gente? Bulbo capilar. Bulbo capilar. Aí eu, tá bom, então, vou sentar. Ela sentou, olha, você tá muito estressada? Aí eu, Aí ela, você precisa disso, precisa daquilo, já foi botando uma argila aqui no cabelo, um tratamento, um vaporzinho, botou um cheirinho, fiquei lá, pensar que eu Gente, então assim, o podcast tem, né, Alexandra, tava em cada mulher
mulher mais especializada do que a outra e vou falar aqui, rico mesmo aqui em conhecimentos, nós estamos trazendo isso aqui para compartilhar com vocês. E a Kátia, ela vai deixar uma mensagem especial para você que tem vontade de empreender, né? Iniciar, mas às vezes falta um pouco de coragem, falta um pouco daquele entusiasmo e pensando, gente, por onde começar? Como começar? Você viu a Kátia, ela acreditou no seu sonho, no seu potencial, na sua capacidade. E no meio do caminho, na sua trajetória, ela encontrou pessoas que motivou. Então, esse pode ser o seu momento. Que pessoas como eu, Alexandra, a Kátia Andrade, está aqui para te motivar e mostrar o caminho certo. Ela vai deixar uma mensagem para você de motivação, mas antes de tudo, gente, compartilhe. Patrocine aí o podcast compartilhando, porque mais pessoas serão alcançadas. Então você vai estar ajudando de alguma forma outra mulher a assistir o nosso podcast, porque nós estamos trazendo especialistas e mulheres aqui extraordinárias, cada uma com uma história impactante. E eu tenho certeza que você vai ser motivada e vai compartilhar com outra pessoa, não é isso? É, sim. Voltando ao assunto de quando você encontra alguém, né, pra te motivar a crescer. Eu lembro bem quando eu comecei a depilar, que nem eu tava falando. Quando ela entrou na sala, aí você olha para sua chefe, né? E você vê ela do nada, começa a tirar a roupa, você vai me depilar? Aí eu, tá. E eu não sabia direito, sabe? Então, assim, ela falou assim, você vai puxar a cera de um lado, e eu com muita vergonha, porque a mulher é dona da clínica, né? E eu puxei errado, e aí ela olhou pra mim assim, ela gritou. E aí eu olhei pra ela assim, eu não quero mais, e comecei a chorar, eu não quero. Ela, você vai conseguir, aí eu não quero. Ela puxa, mas eu não vou puxar, eu vou te machucar. E eu comecei a chorar. E ela falou assim, você não acredita em mim não? Você não confia em mim não? Aí eu confio. Ela, para de chorar, vem logo. E eu, tá bom. E eu puxei assim, e eu depilava em 1 hora. Eu já depilei 30, 20 minutos, eu depilei uma medida. Então assim, é isso. E assim, você aproveitou a oportunidade. Você fez assim, porque se você tivesse desistido ali, de repente você não estava onde mas você essa é a questão que entra a Alexandra, que entra a Laudicéia. São pessoas que vai te levar, né? São pessoas que também vão acreditar em você. E nós estamos fazendo algo bem interessante aqui, é justamente isso, dar voz às mulheres. Porque muitos, às vezes, não conhecem a sua trajetória, às vezes até julga, às vezes, né, fala, não sabe a sua trajetória. Então, assim, é lindo a gente ouvir histórias como a sua. E quando quando a gente volta da onde a gente veio, né, eu lembro que quando eu sentei na frente de casa, eu falei assim, para uma pessoa, eu falei assim, eu quero sair daqui, eu vou criar meus filhos sozinha, vou estudar e vou trabalhar. E um dia elas vão ter orgulho de mim. Elas não vão olhar pra mim e vai ver só uma mãe que cozinha. Mas elas vão ter orgulho de mim. E ela olhou pra mim e falou assim, tu não vai dar conta. Tu não vai dar conta de criar 5 filhos, e estudar e ainda trabalhar. Você não vai dar conta. E assim, hoje, ela olha pra mim e fala assim, Kátia, como eu me arrependo de ter falado aquilo pra você na varanda. Então, assim, hoje ela viu o quanto eu consegui, entende? E o quanto eu acreditei naquelas palavras que eu quis. Gente, ser mãe aos 13 anos de idade não é fácil, hein? Não. Sem experiência, sem maturidade. E uma mãe extraordinária, muito 5, né? E você para pra pensar que você ser mãe de 5, adolescente, criança, pré-adolescente, estudar, trabalhar, ser a provedora do lar, entendeu? E ainda tem que pensar em querer algo melhor. E é tudo assim, tudo numa vez. Não tem escape, não tem assim, eu tenho que... Não tem tempo pra chorar, não tem... Não tem a vaidade de cruzar os braços e falar, eu não faço, não quero. Eu falo, tem essa vaidade, tem que fazer. Eu costumo dizer pro Matheus e Matias, que são os menores, que são os 2 homens que eu tenho. Eu falo assim, Matheus e Matias, vocês são meu investimento. Vocês são meu investimento. Mas assim, qual é o maior desafio no empreendedorismo? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Conciliar tudo isso e empreender.
E hoje você é uma empresária. Qual foi o seu maior desafio? Falar assim, vou me empreender, vou virar uma empreendedora. Como é que posso dizer? Na Kátia Andrade, meu maior desafio foi na questão de organização financeira. Foi algo que eu fiquei durante esses 5 anos, né, me perguntando. Eu trabalho como técnica de enfermagem, eu trabalho fazendo massagem, eu sou depiladora, eu trabalho, se precisar, até passando roupa, entendeu? Eu trabalho com tudo. Mas o que eu tenho no banco? Nada. Nada. Era o que eu pensava. Então, assim, mas que conhecimento eu tinha? Eu não tinha conhecimento de nada. E às vezes, assim, ser mãe e ser empreendedor é assim, você faz um trabalho ali, né? E o dinheiro que você pega ali, o que você vai fazer? Levar pão e leite. Então você tem que trabalhar, você tem que dividir o trabalho, tem que dividir a casa, tem que dividir a dívida pessoal, dívida fixa, dívida tudo quanto é lugar. Então, assim, esse foi o meu maior desafio. É trabalhar tanto e olhar e não ter nada. Entendeu? Então, assim... Se reeducar financeiramente. E isso que ela está falando, Odisseia, eu como conhecendo as mulheres empreendedoras, várias empresárias, vários meio, né, que tem de todo tamanho, né? A maioria das queixas delas é isso, é o financeiro, é se reeducar financeiramente. O meu irmão, ele quando eu olhei pra ele falou assim, Kátia, minha clínica, né, ele chegou lá e ele falou assim, por que tu trabalha tanto e tu nunca tem dinheiro pra sair pra você? Eu falei, porque eu sempre tenho pros meninos, pra casa, pra isso, pra tudo aquilo, né? E eu sempre quis, assim, da onde a gente saiu, eu sempre quis dar o melhor pros meninos, né? A gente não tinha TV boa, a gente não tinha uma geladeira decente, a gente não tinha nada. Entendeu? Não tinha exatamente nada. A nossa casa era a casa de placa. A nossa janela era quebrada. Então eu quis dar pra eles conforto, sabe? O melhor pra eles. Sim. E ao mesmo tempo, eu dei pra ele a ausência, né? E nessa ausência, eu queria suprir trazendo coisas pra casa. Entendeu? Então, assim, a gente dá pros nossos filhos aquilo que a gente pode no momento. Eu tinha que estudar, trabalhar, e eu trabalhava em 2 empregos. Estudar, trabalhar, e ainda trabalhava nos 2 empregos. Trabalhava em um, saía de um, ia pro outro, do outro ia pra faculdade. Então, era sempre essa rotina. O Matheus, ele cansou de botar maçã, coisa da minha mochila, às vezes eu nem comia. Então, assim, o Matias, a Caroline, a Karine. Hoje a gente tem quantos anos? Caroline tá com 18, a Karine tá com 17, a Kelly tá com 15, o Matheus tá com 13 e o Matias tá com 11. É 11, Matias, certeza. Tudo grande já, né? Então, tudo grande. Então, assim, Criado, né? Que a gente fala. criado. Então, assim, essa foi o meu maior desafio, o financeiro. E aí o meu irmão chegou e falou assim, eu vou cuidar do seu financeiro. A gente vai fazer uma planilha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí eu, Aí esse, se você não crescer, Kátia Andrade, vai trabalhar pra mim. Aí eu, como assim, Alexandre? Ele falou assim, a partir de hoje eu vou te ajudar no seu negócio. E ele começou a aprender pra me ensinar. Então, assim, ele toma de conta do financeiro da clínica, Kátia Andrade, e o mais engraçado, sabe o que é? É que quando ele me manda mensagem, ele fala assim, bom dia, empresária. Como é que tá a clínica hoje? Aí eu, sente! Sou eu! Aí eu, bom dia, meu contador. Então, assim, é isso, sabe? E assim, Deus sempre manda, né? Enviar alguém. é isso que eu ia falar. Deus sempre manda, sempre. Não tem essa, assim, a gente descansa porque quer descansar. Entendeu? Como é que eu posso dizer? Com toda a trajetória que eu tenho, né? Posso dizer que eu poderia ser uma alcoólatra que nem minha mãe, ou me lamentar pela vida, Deus que me perdoe, a vida que eu levei, né, no passado, né?
ser uma pessoa rancorosa, pelo que eu vi com meu padrasto. E culpar sempre, né? Culpar sempre alguém. Alguém. O que eu me culpo hoje é a ausência, que eu dei muito para as crianças. Na época que, quando eu saí de casa, eu tive mesmo que trabalhar. E eles sentiam muita minha falta. Mas eu chegava às vezes em casa de noite e eu ia jogar bola na rua. Imagina, jogar bola cansada, saindo do plantão, cansada. De mãe. E eu ia jogar bola. E pode perguntar os meninos. Nunca terminei de assistir um filme com eles, mas eu tava ali, roncando. Não é diferente de mim, não, viu? Que eu tava assistindo o filme, nem sei, ela vai fazer pipoca, mamãe faz a pipoca, aí eu faço pipoca, mas tô ali, o importante é a presença. Gente. Hoje eu fui, né, antes de vir pra cá, eu fui na clínica, aí o Matheus foi lá mais o Matias. Aí na hora que o Matias entrou, nossa, mamãe, tá tão bonito aí a clínica da senhora. Eu falei assim, é um sonho, né, filho? Aí a gente trouxe café e bolo. Aí eu, vocês sabem o que é café e bolo? Aí eu, pra quê? Pra comer com a senhora. Oh, Aí eu, que gesto lindo. quem comprou? Aí o Matheus, fui eu, mãe. Oh. Eles me chamam de mamãe. Eu falei, tá bom. Aí começou a partir o bolo, né? Aí ele falou assim, a gente tem muito orgulho da senhora, viu? E Tão bom ver isso, né? eu falo assim que valeu a pena. Valeu a pena largar tudo. Toda aquela vida que eu tinha e pegar 5 filhos, sem nada, sem roupa, sem nada, que eu não tinha nada. Larguei tudo lá pra poder recomeçar. Valeu a pena. Valeu a pena olhar pra eles e ver eles sorrindo, sabe? Valeu a pena olhar pra eles. Conquistou aquilo que você... Cara, eu consegui levar eles na sorveteria e dizer, não pode comer o que vocês quiserem. Nossa. É gratificante demais. Então, assim, a gente não tinha isso. E ser mãe de 5 é um desafio, porque mulher, então, menina, você quer dar roupa, tem que dar sapato, tem que dar não sei o quê, tem que dar não sei o quê. Então, assim, é bem mais gasto. é bem mais gasto. E sempre querer dar o melhor pra eles porque a gente não tinha, e querer sempre dar pra eles o melhor, é trabalhar em dobro. Então, aí tudo isso suga o financeiro da empresa, né? Vai sugando. Aí suga o financeiro da empresa. Mas o importante é que tem, né? A empresa, o gratificante da mãe é isso, né? Você sacrifica ali, mas você quer ver o seu filho feliz. Sim. Você poder entregar aquilo. Hoje a minha filha, as meninas gostam muito da área da estética, só a Carol que não. Que a Caroline é mais velha. E as outras 2 gostam, inclusive a Kathleen, ela já tem o estúdio dela de unha, né? Ela tem 15 anos, mas já tem o estúdio dela de Já é unha. empreendedora. Kathleen Soares. Kathleen. Então, assim, é muito bom olhar pra elas e saber, não vou dizer que eu venci, porque ainda tem muito. E elas estão inspiradas em você, né? Se inspira, pega, né? É uma Inspiração. história inspiradora, a gente. Tem uma professora que, quando a Caroline, ela começou a voltar para casa sem os trabalhos prontos, e eu tinha muita vergonha de dizer para a professora que eu não sabia fazer. E ela voltava para casa com os trabalhos sem fazer. E essa professora, Gili, ela era minha vizinha, e era professora aposentada. E ela me dava todo dia 1 hora de aula para eu poder ensinar as crianças o trabalho da escola, porque eu ficava com vergonha. Ela te ensinava, Ela me ensinava pra me ensinar as crianças. Então eu pegava o dever de casa das meninas, levava pra ela e ela me ensinava. Ah, mas você queria mostrar pra eles? Eu queria mostrar pros meninos que eu conseguia, entendeu? Era assim. Então, assim, Sempre superando, sempre. sempre acreditando que amanhã é outro dia. Entendeu? Amanhã é outro dia aí. Ó, mais um aprendizado, viu, Alexandre? Amanhã é outro dia. Mas, Kátia, que história boa de ouvir. Que dá pra gente querer ficar aqui mais tempo, assim, 1, 2 horas, né? Mas vamos marcar outros momentos pra gente conversar mais. Vamos
marcar um momento pra gente ir lá conhecer seu estúdio, né? Apresentar aí a sua empresa para mais pessoas, conhecer também, né, Alexandre? Vamos lá, um dia que você for fazer a massagem, me convida que eu vou. Me leva, viu? Viu, Kátia? Mas assim, é uma alegria receber, foi uma honra pra gente. Você trouxe aqui toda essa emoção que realmente emociona. Obrigada. Emociona a gente, viu? E eu falo que esse propósito que Deus colocou na nossa vida, Alexandre, isso nos fortalece, nos cresce, nos faz crescer cada dia, porque nós estamos dando vozes, né, dando voz para quem realmente tem história para contar e que vai alcançar outras pessoas. A gente deseja para você sucesso. Amém. A cada dia, que você, cada dia possa vir mais de prosperidade para sua vida, para sua família, que você alcance aí mais sonhos, né? Eu tenho certeza que você vai ser essa biomédica. Amém. E vai vir aqui depois do podcast trazer aí, né? Esse certificado, essa vitória, contar mais essa vitória. Então, sucesso, viu? Tudo, conte com a gente. Estamos aqui sempre de portas abertas para recebê-la. E sempre que você puder compartilhar também, ajudar a compartilhar o nosso podcast e de repente indicar mais mulheres também para estar aqui junto com a gente fica feliz, a gente só tem a agradecer. E nós queríamos finalizar, que pena, chegando no final, mas para você deixar uma mensagem de encorajamento para as mulheres, dessa história de superação, para aquela mulher que está ali achando que não vai conseguir, está desacreditada, mas se você possa trazer essa mensagem para ela, você olha aqui nessa câmera e traz essa mensagem de essa mulher. O que eu costumo sempre dizer é que amanhã é um novo dia. E acreditar sempre em você. Vai vir gente, vai vir muita coisa, sabe? Mas você tem que acreditar em você. E dizer, cara, eu consigo e eu vou. Vai com medo mesmo, mas vai. Não deixa de ir, não. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, tá, gente? Amanhã é outro dia. E a gente finaliza o nosso podcast? Sim. Como nós finaliza? Juntas somos mais fortes.